Eu sei que o seu speaking é seu maior desafio, então fica nesse vídeo que eu vou te apresentar 3 sites gratuitos que vão fazer o seu speaking decolar. Se você ainda não é fluente, eu sei que você não vai ficar fluente em 6 meses, igual eu coloquei aqui no título do vídeo, mas esses sites, eles vão turbinar o seu nível de speaking e eu garanto que se você utilizar esses sites com frequência e com constância, pelo menos umas 3 vezes na semana, eu garanto que o seu speaking vai decolar. Eu vou virar a tela agora para vocês, porque eu acho importante mostrar como que é a interface desses sites e é claro que eu vou mostrar também os melhores recursos, né? Que é o que a gente mais gosta de ver por aqui. Então, gente, o primeiro site que eu quero recomendar para vocês, que vai turbinar muito o speaking de vocês, é o site da British Council na seção Lesson Plans, tá? Ou seja, o link, na verdade, desse site é esse daqui, ó, teachinenglish.org. Aí tem, né, Lesson Plans. E o que seriam essas Lesson Plans? São planos de aula já prontos, tá? Vocês vão ver que vai ter a worksheet, vai ter também até mesmo slides já 100% prontos para você baixar, para você estudar. E são recursos de ensino, de aprendizado. Então, ou seja, é uma área direcionada, muito direcionada a quem dá aula de inglês. Mas, de qualquer forma, você pode utilizar esse site para uso próprio. Não é porque você não é um professor de inglês que você não precisa utilizar. E eu vou mostrar aqui os melhores recursos dessa parte aqui. Então, inicialmente, você pode escolher o nível, tá? Então, choose a level, escolha o nível. Então, tem lesson plans, então planos de aula do nível pré-intermediário, do nível intermediário, do nível pós-intermediário, do nível advanced, que é o nível avançado. Eu vou clicar em um deles para mostrar para vocês e como que funciona isso, tá? Então, por exemplo, eu cliquei nessa daqui, ó, nos planos de aula do nível pré-intermediário. Então, seria o nível A2. Aí, aqui você vai ter um textinho, olha só. Encontre uma gama de planos de aula para usar com seus aprendizes adolescentes, né? Mas, enfim, você pode utilizar com vários públicos. E olha só que legal, já tem até, ó, várias lesson plans aqui, ó. Por exemplo, um tópico que eu acho interessante é esse daqui, ó. Plastic free is not easy. Vou mostrar para vocês, vou abrir agora essa lesson plan para mostrar como que funciona. Aí, olha que interessante, já vai abrir para mim aqui essa lesson plan, esse plano de aula, tá? Então, tem uma frase aqui introdutória, tem aqui a introdução, os objetivos. Então, vocês verem assim, que é como se fosse um plano de aula mesmo. Mas, o que vai interessar, o que vai ser de interesse seu, aluno de inglês que está aprendendo inglês e quer melhorar o speaking, é essa parte aqui, tá? De download. Você vai fazer o download do plano de aula e da worksheet. Vou mostrar para vocês um pouco desses dois documentos, desses dois arquivos. Essa daqui, tá vendo? É a lesson plan em si. Assim, se você é um estudante, você não precisa, um estudante de inglês, se você não é professor nem nada, você pode ignorar isso daqui, tá? É lógico que é bom dar uma lida, tá? Porque tem algumas coisas importantes, tá? Então, não negligencie 100% esse arquivo aqui. Mas vamos ver, então, o outro arquivo? Vamos ver como é que funciona. Aí, gente, olha só, esse segundo arquivo aqui é que você vai ter que utilizar, tá? Você, estudante de inglês, é esse arquivo aqui que você vai ter que baixar, tá? Student Worksheet. Porque, olha só, quando eu abro esse arquivo, você vai ter como se fosse os slides, tá? E esse daqui é o planejamento que você vai ter que fazer
nesses slides, tá? Então, para você que quer desenvolver o seu speaking de forma rápida, de forma dinâmica, você não precisa, né, de conversar com alguém, de ter um parceiro. Você pode simplesmente aplicar esse plano de aula aí para você, estudando sozinho. Mas claro que se você tiver um parceiro, se você quiser combinar com um amigo, com um colega, para fazer junto, você também pode, né? Mas vamos ver esses slides. Olha só, tem algumas imagens aqui e é aquilo. Para você entender o que você vai ter que fazer com essas imagens, aí você vai ter que ler esse arquivo, né? Então, por isso que eu falei, não foca nisso daqui, mas também não negligencia totalmente, né? Porque esse daqui é o guia dessa aula aqui, tá? Então, meio que você, querendo ou não, vai ter que dar uma lida, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês vão ter, né, planos de aula, planos de conversação 100% gratuito, 100% online, que você pode utilizar aí por conta própria, até mesmo sozinho, praticar tudo isso aqui sozinho, ou se você tiver um parceiro de conversação, você também pode utilizar. Uma lesson plan que eu, inclusive, vou utilizar na minha aula de inglês. Eu tenho também alunos de conversação, então uma aula de conversação, uma lesson plan que eu vou utilizar é essa daqui, ó, What is enough, né? Então, eu baixei todo o arquivo, tá? Então, eu baixei o arquivo, joguei nesse formato aqui, PPT, tá? E vou utilizar nas minhas aulas de conversação com o meu aluno. E olha só, essa aula aqui é super boa, tá? É muito bacana. Tenho certeza que meu aluno vai aprender bastante e é aquilo, já tá praticamente 100% pronto. Eu fiz sim algumas modificações, não vou negar, mas para facilitar a logística da aula. Mas essa aula aqui, ó, What is Enough, ela é muito boa, tá? Inclusive, recomendo bastante. O próximo site que eu quero recomendar aqui para vocês, se vocês, né, querem turbinar o speaking de vocês rapidamente, de modo fácil aí, turbinar em 6 meses, tá? É esse daqui, é o ESL Brains, e a parte que mais nos interessa é aqui, tá? As Lesson Plans. Vou clicar aqui pra gente entender melhor. E antes de clicar aqui, você pode até se cadastrar, né? Se você tá iniciando aí, se é a primeira vez que você tá entrando no site, você clica em Sign Up, que é se cadastrar, e se você já tiver o cadastro, é só você vir no login. Mas, de qualquer forma, eu vou clicar aqui. Gente, o que eu mais gosto é que você, inclusive, pode filtrar por categoria. Então, tem várias categorias aqui, o tempo meio que de aula que você quer, né? Então, por exemplo, se a aula tem 30 minutos, claro que o planejamento, o conteúdo vai ser mais curto, né? Do que uma aula de 90 minutos. Então, tem como você filtrar por categoria, por tempo, e você ainda pode escolher o plano, né, de cadastro. Tem o plano free, né, que é 100% gratuito, tem o plano premium e o plano ilimitado. Eu não vi até hoje necessidade de pagar, né, para utilizar o site. Eu ainda gosto de utilizar a versão free, porque eu acho que você consegue encontrar conteúdo bacana, planos de aula bacanas, né, com conteúdo free. Mas, de qualquer forma, vamos ver aqui, ó. Você consegue ver que é aula de speaking, né, speaking class, porque aparece essa faixa aqui, né, então você pode clicar. No caso, essa, né, tá no plano ilimitado, então você teria que pagar para você ter acesso a essa aula aqui. Eu vou mostrar para vocês as aulas free, tá? Olha só, essas daqui são as nossas aulas free. Aí, olha só, uma aula que eu gosto bastante, em que inclusive eu já utilizei nas minhas aulas de conversação, foi essa daqui, ó, Talking About Professions. E o interessante aqui é que tem um nível da aula, então é o pré-intermediário / intermediário, então tá aí no nível intermediário. É uma aula de speaking, né, então de conversação, podemos dizer assim, dura na média 45 a 60 minutos, né, então imagina você em casa aí por 45, 60 minutos
falando inglês aí, sendo estimulado de várias formas nessa temática aqui, né? Talking about professions. Vamos ver um pouco como que é essa aula? Quando eu cliquei lá em Show, vai aparecer essa parte aqui, ó. Então, tem a visão geral da aula, tem um texto bem curtinho, tem aquela descrição que eu li para vocês. Aí, aqui, olha que interessante, eu posso baixar a versão do aluno, a versão do professor e lesson plan, ou seja, o plano de aula aí, totalmente gratuito, gente. Olha que recurso valioso, que site valioso aí para você utilizar para turbinar seu speaking, assim, 6 meses. Porque se você faz uma vez na semana ou 2, utiliza esse site, imagina 60 minutos, imagina o quanto o seu inglês vai desenvolver e a sua fluência também. Então, você vai turbinar, decolar o seu speaking. Então, aqui, ó, tem um textinho introdutório também, as worksheets também estão aqui. Se eu clico aqui, ó, em e-lesson plan, vai aparecer os slides da aula. Olha só que bacana, gente. Então, aqui, ó, talking about 2 of the topics below. Então, fale sobre 2 dos tópicos abaixo. Então, tem aqui as frases, né, com os temas que você vai ter que falar. Olha aí que recurso valioso para você utilizar para turbinar o seu speaking. Tem o listening também, porque você vai ter que assistir vídeos e falar sobre esses vídeos, né? Então, gente, é muito bacana esse site também. Uso sim nas minhas aulas particulares, tá? Então, eu utilizo sim em alguns momentos. Eu faço algumas adaptações, adequações, mas a base aí, o material bruto para as minhas aulas de conversação tá sendo esse site, tá? O ESL Brains e as lesson plans da British Council. Então, esse site também é valiosíssimo. A terceira recomendação de site para turbinar o speaking, um terceiro site aí, eu não poderia deixar de falar, né, da ESL Conversation Questions. Esse site aqui, ele é maravilhoso. Inclusive, vou deixar todos eles linkados aqui na descrição para você utilizar para sua fluência e decolar, para o seu speaking decolar, tá? Então, não deixa de abrir a descrição do vídeo para ter acesso aos links, tá? Então, esse site aqui, ele é excelente. Tem aqui, ó, topics. Então, você tem os tópicos, ó, com temas de A Z, literalmente. Então, você tem temas variados. Então, adoção, conselho, idade, alienígenas, animais. Então, olha o tanto de temas que você tem. Pode sim utilizar, por exemplo, se eu abro aqui, ó, free time. Eu tenho várias questões sobre esse tema, tá? Então, eu posso responder, abrir esse site aqui e eu mesmo sozinho responder essas questões. E normalmente não são muitas questões, né? São de 10 a 15 questões. Você pode gravar respondendo essas questões e vai ser uma excelente prática. Eu garanto que o speaking de vocês vai decolar e muito. Então, utiliza aí esse site, o terceiro, né, e último site aí da nossa lista para turbinar o seu speaking em 6 meses. A propósito, já tem outros vídeos aqui no canal onde eu dou várias dicas para turbinar aí o seu speaking, porque eu sei que o speaking é o maior desafio de muitos alunos, então eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo. E eu também já fiz uma playlist específica para quem tá aí, né, com esse intuito de turbinar o speaking, turbinar a fala, turbinar o speaking em conversação. Então, já tem uma playlist aí completa, cheia de dicas aí para você turbinar o seu inglês quando você está falando ou conversando com outras pessoas. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima!